um homem que, quando ele foi chamado para fazer o ídolo do Senhor, ele teve que passar por um processo. Epafrodito foi um homem que passou por muitas lutas e dificuldades, mas ele tinha uma missão a cumprir, que era levar uma mensagem e levá-la para Paulo. E Paulo estava na prisão e ele enviou uma carta a Epafrodito, que esse homem começou a passar por um processo para chegar no propósito. Eu quero falar para você que todo propósito passa pelo processo. Eu sei que todos nós estamos passando por um processo para chegar no propósito. Então esse propósito que Deus está fazendo hoje na nossa vida é para nós chegarmos no propósito. E essa pessoa aqui, eu me espelho aqui como um homem que essa palavra Epafrodito era um nome pagão que Deus transformou esse homem e deu honra para ele. Não importa o nome, não importa a pessoa, se é cristão não. Se ele faz obra, Deus honra e traz na presença. Foi um homem que foi honrado por Deus, acima de todas as situações. O texto que nós vamos navegar aqui no versículo 25 diz assim: julguei contudo necessário mandar-vos a Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vos enviar para prover a minha necessidade. Paulo manda uma carta aqui para ele, e ele estava na igreja, ele estava lá na cidade, e essa carta chega até ele. E quando ele recebe a mensagem de Paulo, e Paulo já estava dentro do sofrimento naquele lugar, já estava preso por pregar a mensagem de Deus. Talvez muitas pessoas hoje estão presas por pregar a mensagem. Há muita opressão, sendo oprimido, sendo caluniado, sendo mal falado, porque você prega o evangelho. Não importa o que aconteça, deixa de acontecer, você continua pregando a mensagem. É por isso toda a perseguição, é por isso toda a calúnia, é por isso que todas as pessoas olham para você, e aquele lá é aquele crente é isso, começa a falar mal de você. Mas eu quero te dizer que Deus me trouxe hoje para falar, sabe o que é para você? Quem te honra é Deus, quem honra teu nome é Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E esse homem, ele vai para a mensagem, e esse homem adoece. Muitas das vezes é assim, nós começamos a fazer a obra, nós recebemos a mensagem de Deus, aí vem uma enfermidade, vem uma dor de cabeça, vem uma dor de barriga, vem uma dor na perna, uma dor não sei aonde, para tentar nos paralisar de entregar a mensagem. Mas eu bem sei que eu tenho que entregar a mensagem, porque do outro lado tem uma alma esperando por mim. É assim que Deus quer com cada um de nós. Deus quer usar cada um. Tem pessoas lá fora esperando de uma mensagem. E quem vai levar essa mensagem se não for eu e você? Deus teve que usar uma pessoa lá fora, usar ele e transformar ele para levar essa mensagem. Que o nome dele significava uma deusa do amor, uma deusa pagã, aonde Deus não importa a pessoa, se ele der disposição, se ele dá o coração para Deus e se permitir, Deus usa. Eu sempre levo esse lema comigo, com os meninos que trabalham na obra. Eu digo, irmão, sustenta, seja forte. Deus quer que nós permitimos o quê? Que nós damos a nossa vida por Ele, pela obra, pela alma. Não importa se está doendo ou não, se permita. Quer ser usado pelo poder do Espírito Santo, o segredo é se permitir. Não é só eu estando indo para a igreja, eu vou fazendo obra, vou fazendo evangelismo, mas se eu não me permitir de todo o coração, eu não vou ser um vaso tão forte como Deus quer, como eu usou esse homem. E a Bíblia diz que esse homem vai ao encontro de Paulo e de repente esse homem começa a enfermar. Ele sentiu os dores no seu corpo, na alma, a chegar um momento de quase morte. E eu aprendo isso, eu lendo esse texto, Deus me deu essa semana estava no meu coração. E quando eu recebi a mensagem, eu digo, é essa. Porque assim, quando Deus quer nos usar, Deus primeiro, Ele vem nos moldar, vem nos tratar, aí Ele coloca a mensagem no nosso coração. Naquele momento que eu recebi a mensagem, eu entrei em guerra automaticamente, assim. E aí Deus faz com que eu sinta algo, para que eu possa transmitir a mensagem daquilo que Deus está colocando no meu corpo, para que eu possa ter o discernimento da igreja do Senhor. Talvez quando você chega aqui e você dá uma dor de cabeça, dá uma tontura, Deus está te dando um discernimento que a igreja está passando pelo
numa dor de cabeça, numa preocupação, numa ansiedade, uma dor nas costas, uma dor no perna. E você tem que ter essa sensibilidade para entender o que Deus está falando. Aí às vezes, irmão, eu recebi a mensagem que pastor, eu estou mal, eu estou sentindo dor de cabeça, eu estou assim, eu não estou bem. Deus está te dando ali algo poderoso, irmãos. Eu estou sentindo o que Ele está passando, porque só quem dá isso é Deus. O irmão chega para cá, quem está sentindo a dor de cabeça, vem para cá. Quem está sentindo a dor na coluna, vem para cá. Sabe por quê? Porque Deus está colocando isso no meu coração, no meu corpo. Isso é discernimento, isso é sensibilidade, isso é deixar ser usado pelo poder do Espírito Santo. A nossa vida com Deus, irmãos, tem que estar acima das enfermidades, acima de todas as dores. E a Bíblia diz que esse homem estava doente. Versículo 26 diz assim: portanto tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que atravessasse, ouvindo que ele estivesse doente. Vejam aqui que uma pessoa estava atravessando uma cidade para levar uma mensagem. E Paulo escreve na carta que ele estava com tanta saudade. Vejam aqui, irmãos, que é algo tremendo que Deus está mostrando. O que é que Deus quer de nós? Que nós colocamos a obra do Senhor e as almas acima de qualquer dor. Aleluia, Deus. Acontece que nós temos uma fragilidade no nosso corpo, que quando a gente sente uma dor, eu não vou para a igreja hoje, eu estou sentindo isso, vou tomar remédio, vou descansar. Sente uma dor na coluna, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou para a igreja. Ele está colocando isso, pois, acima da obra e acima das pessoas que precisam daquela mensagem. E aqui, Epafrodito foi um homem de coragem, um homem determinado, um homem resolvido, estava disposto a entregar a mensagem. O preço é muito alto. O preço é muito alto. O preço aqui foi um preço de quê? De enfermidade. Talvez muitos até pensam em morrer em fragilidade. Eu estou quase morrendo, mas não tem o entendimento de que Deus está te passando por um processo. Tem momentos que nós passamos na nossa vida que estava gerando morte. Aí o crente pensa que ele está perdendo força, ele está se enfraquecendo, ele está sendo desviado. Não é isso, irmãos. É Deus nos quebrando para que o poder dele possa se aperfeiçoar em nós. É preciso eu ter essa sensibilidade. Eu preciso me dar permissão para que Deus possa me usar. Eu não posso colocar nada acima da obra, acima das almas. E aqui um homem, e esse homem não era um cristão. Mas tem pessoas lá fora que têm esse dom de ajudar. É por isso que Deus quer usar aqueles lá fora para trazer para cá. Mas alguém tem que ir lá pregar. Eita, Jesus. É eu e você mesmo. Eita, Deus. Pregar as boas novas da salvação. Eu trabalho no Armazém Mateus e esses 2 dias foi o culto que eu ministrei de manhã, das 7 às 6h40 da manhã e no meio dia. 4 pessoas lá se renderam aos pés do Senhor Jesus. Porque eles se permitiram. Onde eu vou, eu digo, irmãos, quer ser usado? Quer as bênçãos do Senhor? Só tem uma coisa. A primeira coisa é sim, e a segunda é se permitir. Eu tenho que declarar, dizer sim para Deus. Quando eu declaro sim, algo é liberado nos céus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E algo que é liberado no céu, ela vem acontecer no físico. Que a maioria das coisas que acontecem no espírito, ela se materializa no físico. A maioria das coisas, elas são espirituais, mas ela reflete no nosso corpo, para nós entendermos as coisas do espírito. Porque a Bíblia diz que as coisas do espírito discernem e as coisas da carne são da carne. É por isso que é necessário nós buscarmos a presença. Eu vi nos estados do irmão, quem era que estava no monte, irmão? Eu recebi algo de Deus só no vídeo do irmão. Quem era o irmão lá que estava? O bispo. Irmãos, eu vou confessar que abri meu coração para vocês.
Basta eu ver uma foto ou um vídeo de alguém orando no monte, que eu recebo também só pela foto. É porque eu já estou preparado, irmão. Eu me permito. Eu tenho que passar por cima do meu eu, do egoísmo. Humildade é passar por cima da soberba, para que eu possa ser usado por Deus. Deus quer o soberbo, mas dá graça humilde. Nós temos que ser. Por isso que o irmão está lá, está sendo quebrado, não está entendendo o processo que ele está passando, mas Deus quebra o vaso para usar. Eita, Jesus! E eu fiz um voto com o Senhor. Eu digo: Senhor, cada vez mais que o Senhor fazer algo para mim, eu vou me aperfeiçoar na obra. Eu coloquei minha mãe, coloquei minha irmã, coloquei meu filho e coloquei a minha ex-sogra, que foi a que mais me xingou de todo, não, mas não sabia, mas eu coloquei a minha oração. Preste atenção. Senhor, eu quero ela na tua presença. E aí eu comecei lá, pegava o som lá e pegava o pano e começava a passar o pano na obra do Senhor. Pegava o pincel e limpava com todo amor. Eu estava disposto. E aí meu filho, hoje ele tem 19 anos, ele disse: pai, eu tenho uma bênção para te contar. Eu digo: conte. A vovó se entregou para Jesus. Digo: glória a Deus. Eu digo: glória a Deus. Aí é que eu ia mais para cima. Quando eu recebi as bênçãos do Senhor, aí é que eu ia para o campo, para cima. Não importa, eu não tenho medo do que o homem pode me fazer, porque maior é o nosso Deus. Diga glória a Deus. Porque agindo Deus, quem me impedirá? Então, o segredo para quem está passando por um processo que está gerando morte é descansar e confiar, como o bispo e os irmãos pregaram aqui, que eu estava ali fora, mas eu estava conectado. Não passou nada despercebido os louvores, não passou nada despercebido porque eu estou atento. E aqui nós entendemos que esse homem, ele fez a missão. E aí quando foi 10 horas da noite, meu filho torna a me ligar novamente e diz: pai, eu tenho outra bênção para te contar. Eu digo: pois conte. Eu me entreguei a minha vida para Jesus. É uma pessoa que está disposta, se permitiu, largou tudo, mas tudo, de todo o coração, de toda a sua alma, para fazer o serviço do reino. Passou por depressão, tristeza, calúnia, defamação, tudo pela obra, tudo pelas almas. Nós temos esses dois propósitos. A obra do Senhor tem que ser mantida, nós temos que honrar e cuidar da obra do Senhor e as almas. Esse homem, Epafrodito, ele estava com esses dois propósitos no coração dele. Ele colocou a obra do Senhor acima da sua enfermidade e supria a necessidade do próximo que estava preso. Deus está dizendo assim: ó, você conhece a pessoa que está presa, que precisa dessa mensagem, precisa de algo, você tem que levar. Os atalaias estão aonde? Cadê os atalaias? Cadê os escolhidos? A quem eu enviarei? E Deus aqui dá um exemplo para esse homem. Deus honrou ele. E aí meu filho me liga novamente. Escuta, isso aqui é uma bomba que eu vou soltar agora no reino das trevas. Meu filho me liga e diz: pai, eu tenho outra bênção para te contar. E eu já estava na obra lá com toda a intensidade, a todo vapor, ativação total. E ele diz: pai, eu tenho outra bênção para te contar. Glória, aleluia. Quantos estão preparados? Diga amém. Amém. Ele olha para mim e diz assim: a vovó Gorete, ela também se converteu, que era minha mãe. Aí eu disse assim: agora ninguém me engata não. Coloquei a quinta, agora sai da frente, que Satanás não tem vez. Satanás não tem autoridade e poder nenhum para aquele que está disponível. Tem pessoas que é atormentado pelo mal, mas eu digo assim: ei, você que é o tormento dele. Todo cristão tem que entender que nós somos o tormento de Satanás, não é ele que tem que nos atormentar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então eu tenho essa certeza, essa convicção comigo, de que tudo está sob o controle de Deus, irmãos. Eu fui assaltado, foi 2 vezes no mês. Oh meu Deus, aleluia. Diga assim: misericórdia ou glória a Deus?
Dia 2 e dia 30 foi assaltado no mesmo mês. Mas eu estava em ativação total. Quando o homem está ativado total, pode se levantar o reino das trevas, mas a mensagem vai ser entregue. Sustenta o processo, porque o propósito está perto. Eu continuando na obra. Falta agora a minha irmã. Que a minha irmã, ela está com idolatria, mas o nosso Senhor pode quebrar. Chegou da minha mãe, eu chegava lá na casa da minha mãe, lá tinha o Santo Antônio, o Santo Expedito, lá e vai. Eu disse, cheguei lá com todos os adios lá, disse, mãe, e essas estradas, vamos conversar. Fui direto. Aí fui explicar o sentido de cada estátua, explicando, ensinando. Porque nós temos que ensinar para que ele possa entender e compreender a mensagem. E ela entendeu. Ela cria no Santo Antônio, que era o santo casamenteiro, meu irmão, que ela estava tão pegada, hoje não. Hoje ela tirou tudo de lá. Ô glória! E está servindo o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Esse homem aqui, ele estava tão enfermo e doente, mas ele colocou a obra de Deus e a alma, a saudade de Paulo, acima da sua fraqueza, acima das suas dores, acima de tudo. É assim que nós temos que fazer. Eu aprendi mais. Eu disse, eu olhando para esse texto, eu disse, eu preciso me aprofundar mais. Eu pensei que eu estava bem, mas esse homem ainda estava enfermo, quase morrendo, e não parou. Por que eu vou parar? Agora eu tenho que avançar. Não importa a fragilidade, o processo que você esteja passando, continue. Nós temos que atravessar. Jesus, nós temos que atravessar. Atravesse o mar, porque do outro lado Jesus tinha um propósito. Quem era o propósito? Gadara, Gadareno. Deus está usando aqui o irmão, mas pensando naquele irmão leão. Verdade, é verdade. Deus está usando ele aqui, mas pensando lá no vizinho dele. Verdade. E Deus estava ali usando os discípulos para chegar até Gadara, para salvar o homem que estava há 5 anos sendo atormentado, o homem excluído da sociedade. E nós temos que olhar com essa compaixão. Coloca Deus, a obra, a alma, acima das nossas fraquezas. E eles atravessaram. Quando chegaram lá, pega isso aqui, irmãos. O inimigo, ele tem que respeitar a autoridade que está sobre mim e sobre você. Quando Jesus chega naquele lugar, quando eu cheguei, eu senti a presença de Deus. Satanás também, ele sente a presença. Mas só que a presença que ele sente atormenta ele se incomoda. E ele começa a confessar e diz, filho de Davi, filho do Deus vivo, já veio nos atormentar. Antes do momento, ele sabe o momento que eles vão ser atormentados para a vida eterna. Ele sabe disso antes do tempo. Olha isso, pega isso aqui, irmãos. Ele sabe. Então o cristão, ele tem que entender isso, que o nosso chamado tem que ser maiores do que o processo, as dores, as enfermidades que nós estamos passando. E o irmão chega para mim assim, irmãos, hoje eu não vou, porque rapaz, hoje eu passei o dia no hospital, estou doente. Aí eu olho para essa mensagem. Vem cá, irmão. Esse homem aqui eu estava enfermo, doente. Não estava assim, não, ele estava morrendo. A Bíblia diz que ele estava morrendo. Mas ele continuou para entregar a mensagem. O que ele observou aqui era que entregar a mensagem para Paulo era mais importante do que a própria vida. Está vendo isso? Deus trabalhando. Deus trabalhando, é o processo, é isso. E eu vendo esse contexto, essa mensagem, onde esse homem estava passando por tantas circunstâncias, dores e processo, eu disse, Senhor, a tua graça é tudo o que eu preciso. Eu disse, me ensina, me capacita a cada dia, Senhor. Porque eu ainda não sei. Porque muitas das vezes eu não vou para o culto, eu não vou para a reunião, eu não vou para o monte por causa de conta disso e isso. E Deus observa aquele que se esforça. Esse homem, ele atraiu Deus para a vida dele. Eu posso dizer assim, irmãos, nós temos que atrair a presença de Deus.
Nós temos que chamar a atenção de Deus de alguma forma. Mas o texto aqui vai nos revelar qual é o segredo. Está doendo? Está gerando morte? Eu vou de qualquer jeito, eu tenho que ir para o culto. Está chovendo? Eu vou para o culto. Está gerando morte? Eu tenho que ir para o culto. Ah, tem uma vida lá esperando por ti, vai lá evangelizar, leva ele. Mas eu estou cheio de dor. Vai lá. Isso é o que atrai a Deus. E quando eu falo lá no meu trabalho para alguns irmãos que me dão a oportunidade, eu digo assim: interessante, irmãos, que todo mundo quer as bênçãos do Senhor, todo mundo quer um carro novo, todo mundo quer a casa nova, todo mundo quer um emprego bom, mas não quer o abençoador. Eu disse: mas você quer entregar a sua vida e caminhar conosco na presença de Deus? É preciso confessar. Não, irmão, deixa para outro dia. Querem as bênçãos, mas não quer aquele que te abençoa. O compromisso e a responsabilidade não é para qualquer um. Esse é o verdadeiro caminho estreito. Esse é o verdadeiro evangelho. A porta larga, ela facilita, o dinheiro facilita, mas o caminho estreito não, dificulta. Só aqueles que têm perseverança, que se permitem, passam por ele. A Bíblia diz que são poucos aqui que encontram essas portas estreitas. Cadê aqueles que estão? Aqueles que estão nessa porta estreita, mas estão perseverantes. Essas pessoas estão aqui, ó, na casa do Pai, recebendo a mensagem, para sendo preparado para lá fora. Te prepara que Deus vai colocar pessoas lá fora. E quando começar a sentir dor, enfermidade, faça assim mesmo, porque é o processo que você vai passar para chegar até o propósito. E a Bíblia diz aqui que ele chegou no propósito e Deus abençoou esse homem, converteu o coração dele. E Paulo, o que é que diz Paulo? Paulo escreve outra mensagem de volta para Filipos, dizendo que quando esse homem chegasse, honre esse homem, recebam com gozo e alegria, porque ele passou por cima da sua própria saúde, quase morrendo, mas ele trouxe a mensagem até a mim, trouxe para mim a minha necessidade. Então receba ele com todo gozo. O que é que Deus está falando? Quando entrar alguém lá fora, receba aqui dentro da casa do Senhor com gozo e alegria, porque foi o próprio Deus que trouxe, é o próprio Deus que está mandando e vai mandar. Quem crê, diga glória a Deus. Ele está lá fora, mas Deus vai mandar. E quando Deus mandar, você vai receber com alegria, vai receber com gozo, com palmas, porque é uma alma que está se convertendo, é uma alma que foi mandada pelo próprio Senhor. E quando eu chego na casa da minha mãe me abraça, eu ministro logo uma mensagem na vida da minha mãe. Eu digo: irmã, seja forte, sustente, aguenta firme. Deus sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Ele que ordena, até para Satanás ele ordena, até o ponto que Satanás pode chegar. Entenda isso. Isso significa que Deus está no controle de tudo, de todas as situações. Ah, mas ele só é fiel a ti porque tu dá tudo para ele. Eu quero ver, parar de dar, se ele não vai te blasfemar na tua face. Ele provocou Deus, e Deus já sabia. Deus conhece o teu coração. Ele diz: vá, toque na saúde, toque no coração, toque na saúde, toque na família, toque na casa, toque nos bens, mas não toque no coração, porque o coração ali representa a vida, escorre pelo sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário também escorre nas nossas vidas. E assim ele fez, e Jó continuou firme até a morte. É uma pessoa que tem perseverado em qualquer situação, doendo ou não, só os cacos, mas perseverante, porque eu sei que o propósito vai chegar. É causa da saúde? Onde é que está doendo? É causa da justiça? O que Deus não pode? Deus só não pode uma coisa. Tem algo que Deus não pode fazer, é impossível Deus fazer. É mentir. Ele é santo e soberano.
E nós estamos aqui por essa razão, por causa da verdade de Deus. E Ele demonstrou o seu amor e a sua fidelidade naquela cruz do Calvário. Muitos pensam, mas Jesus, o Senhor Deus é amor. Você conhece o lado do amor, mas não conhece o lado da justiça. Quer conhecer o lado da justiça? Vamos sentar e ler a Bíblia. Foi demonstrado naquela cruz do Calvário. Muitos dizem, quem foi que matou Jesus? Foi os nossos pecados. Quem matou Jesus? O próprio Deus matou o Filho, por amor de mim e de você. Isaías diz que Deus fez com que o Filho enfermasse até a morte. E foi moído por nossas transgressões. Foi o próprio Deus. Agora tu imagina que esse homem aqui passando por essa situação, e Jesus na cruz do Calvário, ele pode olhar para o lado direito, pode olhar para o lado esquerdo, mas ele não pode olhar para trás. Por quê? Porque a cruz não nos permite nós olharmos para trás. É verdade. Que ficaram para trás e olhar para o alvo. Não tem como. Não tem como. Olhem para cá, irmãos. Jesus estava ali e eu estava observando isso, assim como você. Do lado direito tinha um ladrão, do outro lado também. E um disse, mas tu não é o Filho do Deus vivo? Desce-te daí. E Jesus olha, agonizando, há 6 horas agonizando e pagando o preço. Jesus estava passando pelo processo para chegar no propósito, ser glorificado no terceiro dia. Aí o outro diz, esse homem não fez nada, nós estamos aqui porque nós merecemos. Jesus olha para ele. Jesus olhou para a esquerda, Jesus olhou para a direita, mas ele não tinha opção de olhar para trás, porque a cruz não nos permite olhar para trás. Glória a Deus. Se está pensando em olhar para trás, não tem opção. Pode até pensar, mas não existe a possibilidade de nem pensar. É olhar para frente, o alvo. E hoje, nós temos essa convicção e certeza. Nós temos que manter essa candeia acesa até o dia do Senhor. E eu olho para a perseverança desse homem, a situação que ele se encontrava, à beira da morte. À beira da morte, que eu digo aqui, uma pessoa que está enferma no hospital nesse momento, que quer uma restauração, que quer uma cura. Mas esse homem, ele estava enfermo até a morte, mas ele estava caminhando. Ele tinha como chegar lá. E essa pessoa aqui, quando eu olho para esse texto, eu sinto algo no meu corpo, as minhas estruturas começam a sentir algo. O temor e o tremor de Deus. E Deus chama o povo para cá. Mas cadê as pessoas? Eu vou confessar aqui diante de Deus e diante dos homens, diante de vocês. Eu não posso ver um mendigo na rua, irmãos. Deus sabe disso. Que eu me compadeço na hora. Escute. Bispo, eu queria só que o senhor me orientasse só no momento do horário. Eu quero cumprir o horário. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus conhece meu coração. Vejam aqui, quando Deus conhece uma pessoa, Deus colocou esse mendigo no meu coração. E eu estava lá no grupo, lá na reunião que nós trabalhamos com células. E nesse momento nós estávamos na célula reunindo, como eu estava ministrando, aí de repente chega esse jovem, mais ou menos 17 anos. Ele diz assim para mim, pastor, eu quero sair dessa vida. Com o cabelo todo pintado, todo sujo. E eu olho para ele e disse, só depende de uma coisa. Eu sempre pergunto isso, irmão, para qualquer um que quer apresentar para Jesus, eu digo assim, eu só quero que você diga uma coisa. Ele disse, qual é? Que você diga sim para Deus quando ele te perguntar se você quer entregar a tua vida a Jesus. Ele disse sim, eu disse amém. Aí eu deixo orar, aí eu orei com ele. O que foi que eu fiz? Preste atenção, direcionado por Deus. Peguei ele, levei para casa e dei um banho nele. No outro dia, levei no salão, cortei toda aquela travessa do diabo lá que estava infernizando a vida dele, cabelo todo colorido. Vem cá, vamos ali no salão. Cortemos todo o cabelo dele, deixamos raspado.
agora vamos aqui fazer uma vaquinha, vamos reunir os irmãos e cada um vai dar uma roupa para tu vestir. E quando eu falei isso, os irmãos começaram a vir roupa, e aí de repente nós temos um pinhão, encontro com Deus, assim como vocês têm um encontro com Deus, você vai. E eu paguei um preço por ele, eu levei ele de qualquer forma. Cheguei no dia, não queria, disse, não, você vai, bora. Peguei ele lá, botei a bolsa e levei ele nas costas. E lá tinha um montezinho lá, subi ele, tinha até um irmão, que é o Lorival, que trabalha com a gente. Nesse dia ele quebrou o pé. E lá em cima ele não podia subir. Irmãos, eu peguei, coloquei ele nas costas e subi. Diga glória a Deus. Glória. Diga glória a Deus. Coloquei ele nas costas aqui embora, sobe, eu subindo lá. Irmãos, mas quando eu estava subindo, eu estava recebendo ali algo divino. Parece que as minhas forças estavam aumentando, não estava enfraquecendo. Porque eu estava disponível, eu estava ativação total na obra do Senhor. E ele foi e teve um encontro com Deus completamente, veio restaurado. Eu levei ele lá para casa. Agora ele não me chamava mais de irmãos, mas ele começou a me chamar de pai. Ele disse, pai, eu considero o Senhor como um pai, eu lhe agradeço. E ele disse, pai, a minha cama era um casco de geladeira. E o meu lençol era papelão. Faz tempo que eu não dormia assim nesse sofá. E eu disse, amém. E aí Deus permitiu algo. Eu disse, vamos louvar o Senhor. Ele disse, bora. E ele começou a louvar assim. Ele disse, quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e me... E nesse momento, irmãos, eu comecei a chorar. Eu disse, é um ministro. Deus sabe, Deus... Irmãos, nós não temos a ideia de que o que é que Deus quer desses mendigos. Os talentos que estão soterrados lá fora, as dracmas que estão perdidas lá fora. Aleluia. Glória a Deus. E Deus querendo me usar, querendo te usar para trazer essas pedras preciosas que estão lá fora. E eu olho para esse texto aqui, Senhor, eu vou. Não importa, o mais importante na minha vida tem que ser a tua obra em primeiro lugar, o Senhor. E segundo as almas, eu vou com dor de cabeça, eu vou com dor no pé, eu vou com dor na coluna, mas eu vou. Porque quem me sustenta é o Senhor. E logo recentemente agora apareceu outro. Ele disse, o Senhor mandou outro. E antes de Deus, olha irmãos, Deus preparou ele, limpou ele, restaurou ele e levou. Eu digo glória a Deus. Porque se Deus deixasse, ele tinha a possibilidade de voltar. Mas não, eu prefiro te trazer do que te perder. Deus prefere nos tratar, nos colocar no processo do que perder para o mundo. E ele conseguiu uma namorada, diga glória a Deus. Entrou no ministério, sabe de quem, irmão? Diga, olha para cá. Ele começou a cuidar de crianças na igreja. Ele começou a colocar as crianças ali, começou a brincar, começou a levantar um teatro ali com aquelas crianças. Eu digo, glória a Deus. E nós começamos, eu queria ajudar de alguma forma. Disse, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos lá na esquina, nós vamos comprar uns cachorro-quente, nós vamos vender cachorro-quente agora. E nós saímos para vender na rua cachorro-quente. E ele estava junto comigo lá, pegava o carrinho lá, e bora, pai, lá vem no meio da rua. Eu digo, olha, rapaz, lá vem o fiel, lá vem o Timóteo. Os verdadeiros Timóteo, eles sacrificam pela obra. Para ajudar, sabe quem é? Aquele que está te instruindo na palavra. Deus dá um segredo, Deus dá uma chave a quem está instruindo na palavra. Quem é? Honra, que Deus te honrará. Ele foi grandemente recebido na igreja de Filipos com uma alegria e grande gozo, porque ele cumpriu a mensagem, ele cumpriu aquilo que Deus mandou. Nós temos que cumprir o propósito. Esse é o processo. E agora, recentemente, Deus mandou outro. Isso era mais pesado, irmãos. Mas eu sempre digo para irmãos, nós não passamos por obra pesada não. A obra pesada é Ele, é com Ele. Nós fazemos as obras mais leves, que é somente pregar e chamar. Só isso. E aí minha esposa disse assim, amor, eu tenho um mendigo aqui, na porta ela trabalha no hospital.
E ela disse para mim que quando ela saía, ele estava na porta lá, pedindo comida. E ela olha para ele e diz assim: eu vou te ajudar. Ela liga para mim: amor, eu estou com o Pedro aqui. Pedro. Ela disse assim: eu posso levar ele para a gente dar um banho nele? Eu digo: pode. Ela trouxe lá e banhou. Ele passou mais ou menos uns 10, 15 minutos lá. Quando ele saiu todo limpo, todo bonito, cheiroso. E nós fizemos o mesmo processo. Começamos da roupa, começamos lá o mesmo processo. Quer ajuda? Eu disse que sim. Era uma droga pesada. Essa droga vai cair por terra. Vamos te ajudar. Onde vocês, irmão, primeiramente eu quero ir para uma casa de recuperação. Eu digo: vamos lá. Você quer? Você disse sim, vamos. Nós enviamos para a casa de recuperação. E está lá para a casa de recuperação. E antes de ontem, já apareceu outro, irmão. Eu disse assim: amor, por que o senhor está mandando os perdidos e mendigos e drogados na rua? E ela disse assim: é isso mesmo que o senhor quer te usar nessa área. Tem que ter, irmãos. Tem que ter. Para me fazer isso, eu tenho que estar cheinho. Você conhece alguém que nada que começa a falar da palavra de Deus, volta no Pará? A Bíblia fala que a boca está? É o coração? É o coração que está cheio. Por isso que o irmão quer falar ali até umas horas. A boca fala do que o coração está cheio. É Deus ali. O que acontece? Ele está jorrando. Aleluia. Aquele que está cheio, ele vai estar sempre jorrando, querendo falar do amor de Deus. Ele começa a falar ali, não tem tempo, vai virar uma vigília. Amém. É, jorrando. Jorrando para a vida eterna, até ele voltar. E aí esse rapaz lá me ligou lá e: irmão, eu estou precisando de ajuda. Agora esse eu vou lhe falar. Ele disse para mim que ele era do Ministério de Intercessão. Essas pessoas são as mais atacadas pelas forças das trevas. É por isso que nós temos que andar assim, de dois em dois, porque quando um cai o outro levanta. A igreja tem que olhar e tem que ter essa compaixão de que o irmão está passando por uma situação terrível. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar ajudar ele de alguma forma. Mas tem uns irmãos que querem matar. Diga: Senhor, eu tenho compaixão. Nós fomos chamados, foi para ganhar, não foi para matar. É por isso que, irmãos, eu vou dizer isso aqui para mim e para você, que às vezes quando nós somos falhos e pecadores, por quando nós estamos presos nessa carne, quando vem o sentimento de querer falar mal de um irmão, falar mal de alguém, ali nossa carne está tentando se inclinar para as coisas terrenas, as coisas naturais. É nesse momento que nós temos que usar a nossa boca profética. Aí foi nesse momento que eu profetizei na vida dele. Ele começou a falar, eu acortei logo o assunto. Irmão, vem cá. Diga assim para Deus. E esse aqui nós estamos passando pelo processo até chegar em Paulo. Paulo estava preso. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Quando eu e você, nós começamos a entrar numa guerra espiritual por alguém, automaticamente nós vamos entrar em guerra. Até enfermidades podem aparecer por uma pessoa que está presa na escravidão do pecado ou vício. Olha para esse homem. Quando ele recebeu a carta, ele já se posicionou e foi a caminhada. E aí no meio da caminhada apareceu a enfermidade até a morte para matar ele. Porque ele tinha que entregar a mensagem para uma pessoa que estava presa. É por isso que nós, quando nós oramos por alguém, nós estamos pagando preço por alguém, as batalhas vão vir sobre nós para tentar nos paralisar, para que nós não chegamos até aquela pessoa. Por isso que nós temos que passar por cima dessas enfermidades e dores, para que aquela vida seja mais importante do que a minha dor. A minha força de vontade, a minha perseverança tem que ser maior do que qualquer dor ou sofrimento. Porque eu tenho que colocar na minha cabeça que aquela alma, ela vale mais do que as minhas dores. Eu já tenho o Espírito Santo e você também, ele não, então eu tenho que fazer. Porque se a morte vier, é lucro.
Mas aquela não, ela está perdida, eu tenho que chegar até ela. Aí quando eu chego lá, a mensagem, Deus preparou. Lembra de Ananias? Ananias, vá até uma rua chamada à direita e procure um homem chamado por Paulo de Tarso, porque eu escolhi ele para proclamar o meu nome para os gentios, para os pagãos, até os confins da terra. E ele começa a se entristecer. Se entristece novamente, outro homem usado por Deus. O processo é esse, irmão. Vai gerar dor? Vai gerar sofrimento? Vai dar vontade de parar? Vai. É um processo, mas nós temos que atravessar. Diga glória a Deus. Gera dor mesmo, gera sofrimento. Tem pessoas que chegam lá até quase mortas, mas quando ela chega no propósito, ela, glória, aleluia. E quando Deus tira ela, só glória, aleluia, mas a pessoa está quase desistindo. Diga amém. Ele disse, Senhor, mas ele bate na gente, ele espanca os teus seguidores. Jesus diz, vai, porque eu te escolhi, vai. Pega isso aqui, irmãos, olha para cá. Quando Deus mandar nós ir, é porque Deus já preparou aquela alma. Glória a Deus. Deus já tem preparado aquela pessoa para te receber. E quando ele chega lá todo temeroso. Aí a Bíblia diz que Paulo, ele sente a presença de alguém. Ele diz, quem está aí? Ananias olha para ele e disse, sou eu, aquele que tu persegue. Chuta de bicuda na cara do cão, irmão. Não é ele quem tem que nos afrontar. Nós somos que temos que afrontar ele. Ele disse, perdoe. Eu estava cego e agora eu posso ver. Eu tenho essa certeza, essa convicção, irmãos, que quando Deus envia uma pessoa, diz, olha, irmão, tem alguém ali para nós visitar. Eu digo, opa, Deus já preparou. Bora, onde é? Porque eu tenho essa certeza. E hoje as pessoas, irmão, hoje eu estou com sono, hoje eu não sei se eu vou para o culto. Irmãos, pega isso aqui. Tem pessoas que não chegaram no propósito ainda, porque ele desiste no meio da caminhada e volta lá para o começo de novo. Ele passa, ele desiste e volta lá para o começo. Passa e volta lá para o começo. Tem que atravessar, irmão. Diga aleluia. Estava perto do propósito, irmão. O irmão chegou lá, irmão, aguenta firme. O pastor Cristo chegou, não aguenta firme. O propósito é esse. Vai para frente, o irmão fica, não, mas está doendo. Eu está gerando morte. Aguenta firme, vai, está perto. Persevera. Aí o irmão vai e para, desiste e volta lá de novo. Senhor, já que tu parou aqui, eu vou te colocar nesse outro propósito para ver se tu consegue, porque Deus só dá o tanto que nós podemos suportar. Glória a Deus. Epafrodito foi um homem perseverante, que o nome dele era de uma origem pagã. Mas Deus não quer saber se ele é pagão, se ele é bruxo, se ele é macumbeiro, não. Deus, ele quer trazer a alma. Tem vida, ainda tem esperança. Se ainda tem esperança, tem renovação. Se tem vida, tem salvação. Não importa, a pessoa estando viva, traz para cá, porque o nosso Deus é especialista em salvar. Diga glória a Deus. E eu finalizo aqui minha mensagem, que quando Epafrodito chega lá onde está Paulo, preso, sofrendo, já apanhou, já sofreu com fome, e aí quando ele chega, Paulo foi renovado, não pelo alimento que o irmão dele levou, mas pela perseverança de ele ter atravessado as batalhas. E aí ele diz assim, ele escreve, olha, quando Epafrodito chegar, vocês aí, eu faço uma festa para ele, receba ele com glória, com aleluia, porque ele foi um homem que me ajudou na minha caminhada, estava preso, ele foi me ajudar. Então Paulo começa a escrever, e quando ele chega de volta, ele volta para a sua jornada, ele é recebido com alegria, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa dos... Esse é o propósito. O propósito é que quando vier, ele tem que se arrepender, para que possa ter festa nos céus. Estão entendendo aqui o mistério, irmão? Diga glória a Deus. Paulo escreve uma carta. Olha, quando ele, meu irmão Timóteo, chegar aí, vocês recebem ele com alegria, porque ele chegou aqui com muita perseverança e me ajudou.
Ele trouxe a mensagem, trouxe o que ele estava precisando. E quando ele chega lá, todo mundo recebeu com uma alegria. Porque a festa no céu, quando o pecador se arrepende. E aqui eu finalizo a minha mensagem agradecendo a Deus pela oportunidade de estar trazendo essa mensagem para os irmãos. E eu confesso para vocês que eu fui mais abençoado do que vocês, porque eu vou falar novamente, vou carregar esse testemunho, que quando eu cheguei ali antes da porta, eu senti algo que eu nunca tinha sentido. Aleluia, glória a Deus. E automaticamente eu senti o fardo da minha viagem, irmão, caindo de além. Você está entendendo isso? Quando você chega até a presença do Senhor, não, hoje eu estou cansado, hoje eu estou assim, eu estou fraco. Mas quando você pisa a planta dos pés da presença, aí todo o fardo você percebe, pá, cai no chão. Oh, glória, aleluia. Estou pronto para uma nova batalha. Vamos de novo. Aí cai no campo de novo, diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. O segredo é persevere até chegar no propósito. Nunca desista. Amém, irmãos? Glória a Deus.